Olá, eu vim fazer esse vídeo para mostrar um ponto de vista, não meu, mas algo que ficou na minha visão por tudo que eu aprendi durante 8 anos num sistema pentecostal ou evangélico. Nunca me ensinaram isso que eu vou falar aqui hoje. E eu acho útil que as pessoas que realmente têm compromisso com a verdade saibam qual é a verdade. Então, eu quero só fazer uma leitura por alguns livros da Bíblia, vou passar por uns 2 ou 3 livros diferentes, 4. Mas eu vou mostrar algumas coisas a respeito de um mesmo assunto, só para que você tenha uma nova visão, um novo ponto de vista a respeito desse assunto que eu vou tratar, que é a respeito do Templo de Salomão, onde eu sempre aprendi, ou nós sempre aprendemos que era a casa do nosso Pai Criador. E o que está escrito aqui nas Escrituras mostra que é um pouco diferente. E eu só quero que, se você quiser ouvir esse vídeo, ouvir essa palavra, e se você quiser acompanhar a leitura, eu vou falar os livros e os capítulos e os versículos de uma forma, e já vou começar a ler. Se você quiser, quando eu falar o capítulo e o livro, você já dá uma parada no vídeo e procura aí, e aí depois a gente faz a leitura, porque eu já tenho aqui já anotado quais são os livros que eu vou ler, e aí você me acompanha e vê se o que eu estou lendo está escrito ou não está escrito. Eu vou minimizar ao máximo a minha própria opinião. A cada final de capítulo que eu ler, eu vou fazer uma síntese bem rápida, só para você poder acompanhar aí. E se eu estiver falando alguma coisa que não está no contexto, você pode deixar aí um comentário ou alguma coisa. Você que quiser pode fazer crítica ou alguma coisa assim, porque eu não sei tudo. Eu só quero mostrar o meu ponto de vista e se eu tiver errado, se eu tiver equivocado, você, por favor, mas com base no que está escrito, porque é o que eu vou fazer. Eu não vou pegar nada de outro lugar e nem da minha mente, nem da minha imaginação, nem do que me disseram. Eu só vou colocar aqui o que está escrito, ok? Então, o primeiro livro que eu vou começar a ler é o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, a partir do verso 1. Então, vamos lá. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então Natã, por sua própria opinião, ele disse: Constrói a casa. Você quer construir a casa? Constrói. Só que no verso 4, a palavra diz: Porém, ou seja, ao contrário do que Natã disse, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Ou seja, primeiro ponto aqui que a gente deve observar bem. O Pai, o Deus, nosso Criador, ele não falou diretamente com Davi. Ele foi a Natã. Davi era o segundo coração
de Deus, foi Deus que escolheu ele para ser rei. E mesmo assim, Deus foi falar com Natã. Outro ponto, ele está falando assim, enquanto eu andei com o povo de Israel, alguma vez eu pedi para alguém me construir casa? E aí ele continua falando, no verso 9. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. O Pai, o Criador dos exércitos, o Senhor dos exércitos, ele está dizendo aqui para Natã, para dizer a Davi, eu te construirei casa. Você não me construirá casa. Eu te construirei casa. Quando que ele construirá a casa? Vamos ler o versículo 12 e entender o que está escrito. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Vamos com calma aqui no verso 12. Você está lendo aí e eu acho que você pode entender bem que está escrito o seguinte: quando teus dias se cumprirem. Isso para mim já quer dizer quando você morrer. E descansarem com teus pais, quando já tiver enterrado. Então, quer dizer, depois disso, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Essa é uma promessa falando de Jesus, nunca de Salomão. Porque quando Salomão nasceu, Davi era vivo, foi o pai. Quando Salomão nasceu, Davi não estava descansando com os pais, nem tinha se cumprido todos os dias dele. Até porque, lá em Apocalipse, o nosso Salvador, ele confirma, ele diz, eu sou a raiz de Davi. Mas vamos continuar aqui. Verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Para sempre. O trono de Salomão foi estabelecido para sempre? Não. Quando ele diz, eu estabelecerei o seu reino para sempre, ele está falando daquele que reinará para sempre. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Para sempre. O templo de Salomão não foi estabelecido para sempre. E nem tampouco foi ao nome do Pai, que ele está dizendo aqui. Este, a quem eu levantar, edificará uma casa ao meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O templo de Salomão, todo mundo conhece. Templo de Salomão. É o nome de Salomão, não é o nome do Pai. E ele continua no verso 14 dizendo, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas promessas aqui, porque depois a gente vai comparar com o que o anjo, lá em Lucas 1, a partir do verso 26, disse para Maria, a mãe do nosso Salvador, quando ela ia ser envolvida pelo Espírito Santo. Nós vamos comparar uma promessa com a outra. Eu só quero que você preste muita atenção aqui. Então ele diz assim no verso 14, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e açoites de filhos de homens.
mas ele não transgrediu, porque em tudo foi tentado, porém sem pecado. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, olha só, ele está falando assim, ó, ele falou de Jesus aqui, falou em tempos distantes, né, lá de sua posteridade, depois que você estiver morto já, eu vou levantar Jesus. Porém, no verso 16 ele diz, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Ou seja, você vai ter continuidade, mas o que vai construir casa é aquele lá, depois que você já tiver dormido com os teus pais. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, Deus falou com Natã, e Natã levou toda essa palavra para Davi, e Davi entendeu. Tanto que a partir do verso 18 ele ora, e ele diz o seguinte: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Essa palavra casa do Senhor, ela é tão assim, que nos induz a pensar um templo. Mas se ele estava dizendo lá que ele morava numa casa de cedros e Deus morava em tendas, então é no tabernáculo. Ou a casa do Senhor, muitas vezes no Antigo Testamento, está falando apenas de Jerusalém. Agora, ele pode ter entrado aqui na presença, ou, como eu disse, no tabernáculo. Mas esqueça, não esqueça que até então aqui não existia templo, apenas tabernáculo. E tabernáculo, nós temos que entender que quando foi para construir alguma coisa, foi para construir o tabernáculo. E Deus deu todas as medidas, os detalhes, as cores, o material, deu tudo. Agora eu pergunto, aonde está escrito o que Deus falou a respeito do templo de Salomão? Qual a medida, qual a cor, qual o detalhe que Deus falou a respeito do templo de Salomão?